Bom dia, turma! Hoje a gente vai ter nossa primeira aula de língua portuguesa, dessas nossas aulas online, no período de quarentena. E hoje a gente vai falar sobre fonética. O que é a fonética? Fonética é a parte do estudo das línguas que trata da forma como a gente usa a fala para se comunicar, certo? Por exemplo, podemos ter um objeto como casa e a palavra casa, que é formada por um conjunto de sons que fazemos com a nossa fala. No mesmo exemplo, note que a palavra casa ela é formada por quatro sons. O som de C, como na palavra cama. A gente também tem o som do A, que aparece duas vezes na palavra, como na palavra arara. E também temos o som de S, que tem o som parecido com como ele aparece em vaso, certo? Esses sons que a gente usa para formar uma palavra são formados de fonemas, certo? Por exemplo, outro exemplo aqui, temos a letra A. E o som que produzimos a falá-la, que é o som de A, seu fonema, certo? Vocês não podem confundir letras com fonemas, porque as letras são a forma como a gente escreve esses fonemas, certo? Certo. Uma palavra, por isso mesmo que uma palavra pode ter um número diferente de letras e fonemas. Por exemplo, a palavra canta tem 5 letras e 4 fonemas, porque o an de canta ele é formado somente por um fonema, certo? A gente tem o C, o T e o A, que são também fonemas por si só. Na palavra táxi, a gente também tem 4 letras e 5 fonemas, porque o X ele tem dois sons. A gente pode representar o X, ele tem um som de KS, 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 se vocês perceberem. Outra palavra é a palavra samba. A palavra samba, apesar de ter 5 letras, se vocês perceberem, o an de samba, ele é só um fonema. Na palavra chá também, a gente tem 3 letras e 2 fonemas, porque o CH, se vocês perceberem, ele faz um som de X, então ele é só um fonema, certo? E por último, na palavra classe, a gente tem 6 letras e 5 fonemas, porque os dois S, se vocês perceberem, ele só faz um som, que é S, certo? Classe. Esses fonemas eles se juntam para formar as sílabas de uma palavra, que são sons maiores e mais complexos. As sílabas nos ajudam a entender melhor como os fonemas se juntam para dar origem às palavras. Por exemplo, em casa, a primeira sílaba com o som de K, que também é vista em cama e em vaca, certo? O C e o A. E a segunda sílaba com o som de Sa, Za, que também é vista em palavras como casamento, no za do casamento, e em defesa, certo? Agora vamos ver as classificações de fonemas. Na língua portuguesa a gente tem 3 classificações de fonemas. As vogais, que são as vogais que a gente conhece, A, E, I, O, U. As vogais são a parte principal da sílaba. Cada sílaba sempre vai ter uma única vogal. As vogais se diferenciam porque podemos pronunciá-las vibrando nossas cordas vocais, deixando livre a passagem de ar pela boca. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem a palavra varanda. Se atentem à divisão silábica da palavra varanda. Aí tem a primeira sílaba, va, que é composto pelo V e pelo A, ou seja, tem sempre uma vogal. Varan, que é composto pelo R, o A e o N. O AN, ele forma somente um som. E a gente tem o A aí como a vogal dessa sílaba. Aí, por último, o DA. A gente tem o D e o A, que é a nossa vogal dessa sílaba. Segundo exemplo, a gente tem a palavra Felipe. Se vocês se atentarem à divisão silábica da palavra, é Fe, que é o F e o E. O E tem a nossa vogal dessa sílaba. O Li, que a gente tem o I como nossa vogal. E o P, que a gente tem o E como nossa vogal. Nosso terceiro exemplo é carro. A gente tem a nossa primeira sílaba, que vai ser composta pelas letras C, A e R, car. O A é a nossa vogal dessa sílaba.
E a gente tem o RO, em que o O é a nossa vogal dessa sílaba. Nosso último exemplo é a palavra abóbora. Se vocês perceberem, o A ele fica isolado, porque a gente só tem uma sílaba por vogal. Aí depois nós temos o BO, BO. Nosso O é a vogal. Terceira sílaba também é BO, onde tem o O como vogal. E o RA, onde o A é a vogal. Nosso segundo fonema, nossa segunda classificação de fonema são as consoantes. As consoantes são as outras letras do alfabeto: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. São fonemas que acompanham a parte secundária do som da sílaba. Note que letras iguais podem corresponder a fonemas diferentes, certo? Por exemplo, as palavras ganhar e gema. Os dois têm o G no começo da palavra, só que o G em ganhar, a gente tem o som G, G. Já em gema, a gente tem o som de G mais voltado para o J, G, G. Outro exemplo é a palavra caco e você. Se a gente perceber, na palavra você tem um som mais C, e em caco, k, k, mostrando assim que as consoantes elas têm diferentes sons nas palavras. Note também que fonemas iguais podem ser representados por letras diferentes. Por exemplo, a palavra zebra e a palavra análise. Se vocês perceberem, o Z de zebra e o S de análise, os dois têm o mesmo som. Z, Z, análise, zebra. Outro exemplo são as palavras gema e cereja. Gema, cereja, certo? O J e o G têm o mesmo som nessas palavras. Nossa última classificação de fonema são as semivogais. São letras que não têm valor de consoante, mas não assumem o núcleo da sílaba. Ou seja, elas não são a parte principal da sílaba, elas não são as vogais, elas acompanham as vogais. Normalmente são as letras I e U. Por exemplo, na palavra leite, se vocês perceberem, o E ele vai ser a vogal dessa sílaba e o I vai ser um acompanhamento, vai ser a semivogal. Em cuidado, o U vai ser a nossa vogal e o I vai ser a nossa semivogal. Na palavra água, a gente vai ter que, na divisão silábica, o A vai ficar sozinho e o Guá vai ficar junto. Se vocês perceberem, o U vai ser a nossa semivogal e o A vai ser a nossa vogal.